TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é sexta-feira, o famoso sextou, sexta-feira, 9 de setembro. Vamos que vamos. E já vamos começar com um serviço de utilidade pública, muito bom, formação. O PROCON de Petrópolis orientou os comerciantes da região do Retiro, para quem não é de Petrópolis, é um bairro que tem aqui no município, a não deixar as mercadorias expostas nas calçadas. A ação foi realizada ontem, quinta-feira, dia 8, após denúncias de moradores. Vamos abrir aspas aí para o Fafá Badia, que é o coordenador do PROCON. Ele diz o seguinte: as mercadorias estavam prejudicando os moradores e pedestres que não conseguiam andar pelas calçadas. Após a orientação, os comerciantes retiraram as mercadorias e o passeio público foi liberado, fecha aspas. Como eu disse, palavras aí do Fafá Badia, coordenador do PROCON, muita gente conhece, inclusive ele já esteve aqui no programa original. O PROCON, para quem não sabe, fica na rua Doutor Moreira da Fonseca, número 33, no centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. O telefone para denúncias e demais serviços é o 2246-8477. Vamos mudar de assunto e falar da caderneta de vacinação, gente, que é muito importante. Por que é importante? Porque ali tem o histórico, todo o histórico vacinal do seu filho. É isso mesmo. Mas como e onde conseguir esse documento? Gente, a caderneta de vacinação é um documento importante, individual, e que comprova a situação vacinal das crianças e adolescentes. Os pais devem ficar atentos à caderneta de seus filhos para mantê-la atualizada. Isso é muito importante. Nós vamos conferir agora na reportagem da jornalista Larissa Lago. A caderneta de vacinação é um documento individual que os profissionais de saúde usam para acompanhar todo o histórico vacinal de cada brasileiro. Além disso, permite aos pais e responsáveis o acompanhamento e controle sobre as vacinas e situação vacinal de seus filhos, até mesmo a sua. O documento possibilita também a avaliação de quais vacinas ainda faltam receber, especialmente aquelas que precisam de mais de uma dose. O pediatra Henrique ressalta: é preciso que pais e mães mantenham a caderneta de vacinação de seus filhos atualizadas. Ela é adquirida na rede pública de saúde, aqueles pacientes que já nasceram em hospital público já saem com a caderneta. Importante falar também que está no site, no site do Ministério da Saúde tem disponibilizada a carteira de vacinação tanto para o sexo masculino quanto para o feminino. É importante a gente manter atualizado justamente para isso, para não surgirem novas doenças. E quando tem uma baixa adesão em vacinação, acaba tendo ressurgimento dessas doenças, porque quanto mais pessoas não vacinadas, mais o vírus vai estar correndo ali entre a população. Mãe de 2 crianças, a mineira Luana conta que sempre fica atenta às datas na caderneta de vacinação. Tudo para não esquecer de levar os filhos ao posto de saúde. Nunca deixei de vacinar os meus filhos. Tem que vacinar sim. Todo mundo tem que estar ciente dessa vacinação. Não só da vacinação do Covid, de todas as outras. Desde quando o bebezinho nasce até a fase adulta, tem que ter vacina sim. É muito importante. Em caso de perda da caderneta de vacinação, o Ministério da Saúde recomenda que o indivíduo procure pelo posto de saúde onde habitualmente recebe as vacinas para o resgate do histórico de vacinação e fazer a segunda via do documento. Pais e responsáveis por crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, a dica é aproveitar a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação, que acontece até o dia 9 de setembro, para atualizar a caderneta de vacinação. Não percam essa oportunidade. Além da proteção contra a poliomielite, serão ofertadas vacinas contra doenças como sarampo, cachumba, rubéola, hepatite A, febre amarela, HPV e outras. Essa é uma oportunidade para atualizar as cadernetas de vacinação, proteger as crianças e os adolescentes, reduzindo o risco da ocorrência de doenças imunopreveníveis no Brasil. É isso aí, é muito importante mesmo que a caderneta de vacinação esteja em dia.
Isso pode acontecer com qualquer pessoa, gente. A mãe hoje em dia não é só mãe, né? Quem dera se a gente pudesse ficar em casa só cuidando do filho. A gente tem que trabalhar, a gente tem muitas coisas para fazer e às vezes acontece de você perder uma data ou outra, mas tem ali na caderneta. Então, isso que é importante. Por isso que a caderneta é essencial que esteja, claro, atualizada. Vamos falar agora do Museu Imperial de Petrópolis, com ações voltadas ao bicentenário da independência do Brasil. O Museu Imperial inicia sua programação para o mês de setembro. Desde o dia 6, que inclusive eu falei aqui no dia antes, a ala direita do Palácio retornou com a visitação à Sala do Primeiro Reinado, dedicada à exposição de peças relacionadas ao período governado por Dom Pedro I. No local está exposto o quadro A Proclamação da Independência do Brasil, de François René Moriot. É isso mesmo. No dia 7 de setembro, na quarta-feira, o Museu Imperial, em parceria com a Música Brasilis, realizou o espetáculo cênico musical A Música da Independência. Já no próximo dia 14, também uma quarta-feira, às 7 da noite, será realizada a conferência Proclamação da Independência de François René Moriot, entre o 7 de setembro e o 12 de outubro. O nome da conferência é ministrada por Carlos Lima Júnior, doutor em Estética e História da Arte pelo MAC USP, e Lúcia Kluck Stumpf, doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Os palestrantes são autores do livro Sequestro da Independência, uma história da construção do mito do 7 de setembro, juntamente com Lilia Schwartz. O evento é gratuito, presencial, direcionado a pesquisadores, professores e estudantes das áreas de História, Artes, Museologia e afins. Agora, preste atenção se você quer participar. As inscrições estão abertas no site do Museu Imperial, somente no site do Museu Imperial, do dia 16 a 25 de setembro. O Museu Imperial também participa da 16ª Primavera dos Museus. Nesta edição, o evento trará o tema Independência e Museus, outros 200, outras histórias, propondo renovar os olhares sobre o fato histórico, sobre a ótica da diversidade cultural, da liberdade de pensamento, da inclusão, da pluralidade de experiências e de interpretações. Bem, a programação do Museu Imperial vai contar com palestras, oficinas e atividades educativas. E, claro, a programação completa do mês de setembro está no link aí, museuimperial.museus.gov.br/MIMP-setembro. Então, se você gosta de eventos, deixe nessa pauta. O Museu Imperial tem muitos, então você aproveita, porque setembro está recheado. Vai lá no site do museu, tem as informações completas. Ah, Beth, de repente, eu não entendi o que você falou, foi rápido, quando você estava numa parte, eu levantei para tomar um café, não vi o restante, não tem problema nenhum, gente. Vai lá no site do Museu Imperial, tem todas as informações. Bem, agora vamos falar de um assunto preocupante, queimadura, né? O que fazer e o que não fazer. Por quê? Ué, Beth, é o que fazer porque o que não fazer. Tem muita gente, quando tem queimadura, taca pó de café, taca, sei lá, as pessoas vão inventando aquelas receitas caseiras, né? Ah, joga isso, joga aquilo. Não, calma. O doutor André Padiário dá mais detalhes sobre o que fazer quando você tem uma queimadura. Então, preste atenção. A primeira coisa, resfriar imediatamente o local da queimadura com água corrente por 15, 20 minutos. Na sequência, você vai rapidamente tentar remover roupas, joias, piercings, próteses. Por quê? Para evitar que essa área inche e depois você não consiga mais retirar essas joias e piercings. Em terceiro, você deve cobrir a lesão com algum tecido limpo. E naquelas situações em que você tiver queimaduras maiores, você deve procurar por algum tipo de atendimento médico. Bom, e outra coisa que sempre vem em mente, e se você tiver bolhas, o que eu faço? A gente tem duas alternativas corretas. Se elas estiverem íntegras, você pode mantê-las intactas até que elas se rompam espontaneamente. E a partir de então, você vai limpar essa pele morta e tirar toda essa pele deixando a ferida limpa. Uma outra opção é você romper essas bolhas com uma lâmina ou uma tesoura logo no começo do tratamento. Para quê? Para que você evite algum risco de infecção. E a partir de então, vale a pena que você procure um profissional de saúde para saber se você está tratando adequadamente ou não a sua lesão. É importante salientar, nunca aplique substâncias como pasta de dente, pó de café, extrato de tomate, iogurte, clara de ovo, cru ou gelo. Elas podem prejudicar a sua ferida e piorar a gravidade da sua lesão. Tá lá, parado, tá lá. Bem, enquanto estava passando aí o doutor explicando sobre queimadura, gente, estava aqui conversando com a produção, né? Realmente é muito complicado. Eu mesmo, quando criança,
ouvia várias receitinhas assim e eu ficava realmente impressionada, porque a gente não entende, né? Vai fazendo, a pessoa diz, coloca isso, coloca aquilo, a gente vai colocando e muitas das vezes isso atrapalha muito a cicatrização. Agora vamos falar de cultura, de eventos, de coisas boas, afinal, né, sexta-feira. A Serra Serata e eventos de setembro fazem uma ocupação hoteleira alcançar 85%. O Petrópolis Convention Visitor Bureau comemora o número e aposta em crescimento, porque com a previsão de ocupação hoteleira sempre acima de 85% para os fins de semana de setembro, em especial para as datas do Serra Serata, que é a festa da colônia italiana, né? Todo mundo conhece muito a Bornifest, que é da colônia alemã, mas tem a Serra Serata, que é a festa da colônia italiana. O trade turístico de Petrópolis comemora um momento de ascensão no setor com a combinação de atrativos históricos, culturais, eventos diferenciados e contato com a natureza para quem gosta deste tipo de turismo. O feriado de 7 de setembro, gente, ainda que tenha ocorrido numa quarta-feira, meio da semana, elevou a ocupação da rede para 75%. A previsão, de acordo com o Petrópolis Conventions and Visitor Bureau, é alcançar 90% de lotação dos 6.300 leitos em 118 meios de hospedagem da cidade nos fins de semana deste mês. Fabiano Barros, presidente do Petrópolis Convention, ele fala de eventos, né? Como o Salão Bibiqui, voltado para os amantes, sair do churrasco, da cerveja artesanal, que reuniu mais de 8 mil pessoas no Parque de Exposições nos dias 3 e 4, e ganhou um dia extra no feriado. E também falou dos que serão realizados até o final do mês. Por exemplo, o inesquecível casamento Week, dias 10 e 11, no Palácio Quitandinha. O Deguste, no dia, começa hoje, dia 9, tem amanhã, dia 10, também na Praça da Águia. Tem o Circuito Imperial de Automobilismo, nos dias 10 e 11, no Centro Histórico. Tem o Serra Serata, de 15 a 18 desse mês, depois de 22 a 25 de setembro, no Palácio Cristal. E também a 29ª Exposição Nacional do Cavalo Raça Pampa, entre os dias 21 e 25, no Parque de Exposições em Itaipava. Então, assim, muita gente diz, a Petrópolis não tem que fazer. Petrópolis tem que fazer, sim, e não acabou não, hein? Com previsão de tempo bom, a Praça da Águia recebe hoje e amanhã a edição inédita de primavera da Deguste. O evento é voltado para os amantes de cervejas artesanais, terá a presença de 18 cervejarias, além de food trucks e programação musical. A entrada é gratuita, é só chegar na praça. Essa é a primeira vez em 6 anos que a feira é realizada também no mês de setembro. E a programação musical foi pensada para brindar a chegada da primavera, que será no próximo dia 22. O primeiro show será hoje, sexta-feira, dia 9, com pop rock de Pablo e Bernardo, às 8h30 também da noite, e no sábado, a partir de 3 da tarde, é a vez do Rock Brasil, do grupo Plano B. A programação segue às 6 da tarde com o River Raid e o melhor pop rock da década de 1980, e fechando com muito estilo o grupo The Immigrants, com rock clássico. Então, assim, tem muitos eventos para acontecer, tá? E ao longo do evento, ainda o deguste, o público poderá degustar e aproveitar o melhor das cervejarias. Afinal, é o deguste. Cervejarias artesanais aqui de Petrópolis. Estarão presentes também as marcas, aí tem várias marcas, que eu não vou ficar lendo aqui, marcas de cerveja, gente. O Deguste é um evento para toda a família, e a feira vai contar também com o espaço Kids no gramado da Praça da Águia, e o Pet Friendly, ou seja, você pode levar o seu animal de estimação. Começa hoje, sexta-feira, às 18 horas, e segue até às 11 da noite. Já no sábado, o público pode curtir a feira de 11 da manhã até às 11 da noite. Então, está muito bom aí para dizer que não tem que fazer em Petrópolis, tem muitos eventos o mês inteiro. Agora, nós vamos para um breve comercial, eu volto já já, porque temos outras notícias, informações, vamos falar ainda de saúde e de eleições de 2022, já já, depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava.
internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Voltamos e continuamos ao vivo nesta sexta-feira, 9 de setembro. E aqui em Petrópolis, a Câmara Municipal aprovou, na última terça-feira, uma proposta de autoria do vereador Marcelo Chitão, que institui o Dia Municipal de Esclarecimentos e Conscientização sobre o teste do olhinho, aqui no município. O projeto determina que, anualmente, no dia 18 de setembro, sejam realizadas as atividades. O autor do projeto destaca a importância de alertar os pais sobre o problema. Abre aspas para o que diz o vereador. Precisamos ter certeza que irão procurar o oftalmologista se houver indícios do início da doença, bem como acompanhá-la nos primeiros anos de vida, fecha aspas, aí para as palavras do vereador. A iniciativa ainda estabelece medidas, como a promoção de palestras que contribuam na conscientização da sociedade sobre o teste do olhinho, a realização de atividades em instituições de ensino e saúde, a exposição de cartazes e entrega de panfletos, além da divulgação dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde aos pacientes. O projeto de lei segue para a sanção ou veto do Poder Executivo. Agora vamos falar mais uma vez, outra vez novamente, do 5G. Cada novidade que aparece do 5G eu trago aqui no programa original. Eu disse que ia ficar acompanhando. Agora, no campo, na parte agrícola, o 5G vai permitir que máquinas agrícolas conversem entre si. Máquinas agrícolas conectadas à internet móvel de quinta geração vão ajudar a aumentar a produtividade, diminuir desperdícios e melhorar a gestão do agronegócio. Vamos conferir na reportagem do jornalista Luciano Marques. Os avanços tecnológicos foram um dos responsáveis por revolucionar as máquinas agrícolas nos últimos 40 anos e transformar o Brasil num dos principais fornecedores de alimentos do mundo. Agora, com o 5G, a tecnologia vai possibilitar, por exemplo, a transmissão em tempo real de imagens em alta definição de plantações para acompanhamento à distância de uma equipe técnica, automação de processos, acompanhamento em tempo real das condições climáticas e análises do solo e saúde do que está plantado. Em um exemplo prático, sensores conectados ao 5G podem medir a temperatura e avaliar as condições hídricas imediatamente na plantação, permitindo que os agricultores possam acionar a irrigação em uma determinada área, mesmo estando a quilômetros de distância. Ações como essa reduzem custos e ajudam a diminuir perdas na produção. O vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Pedro Estevão, explica que a digitalização na agricultura eleva a produção de dados e também a produtividade como um todo. E hoje tem a tal da internet das coisas, esse mundo de digitalização só está começando. Deve se aprofundar cada vez mais, você vai ter a possibilidade de máquinas autônomas, máquinas inteligentes, ela capta dados da operação, do meio ambiente, ela utiliza o próprio banco de dados dela, ou vai na rede e verifica o banco de dados fora da máquina, toma decisão autônoma. Então é um mundo que se abre muitas possibilidades, todas elas de você melhorar a
produtividade, né? A fim de otimizar a operação no campo, muitas máquinas agrícolas já estão sendo fabricadas, preparadas para a internet das coisas, com sistemas informatizados que conversam entre si. Essas máquinas captam as informações de vários processos e outros maquinários e as correlacionam para gerar dados e análises a fim de melhorar as aplicações e eficiência. O presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas Agrícolas, Cláudio Bier, conta que já foram feitos avanços com o 4G e a entrada da 5ª geração de internet móvel vai revolucionar a maneira com que se faz agricultura. Quanto mais tecnologia nós tivermos no campo, mais tecnologia nós vamos incluir nas nossas máquinas. Porque o caminho aí, nós estamos caminhando para que os colheitadeiros trabalhem sem operadores, né? Isso aí não está muito longe, então. Então isso aí vai ser um ganho muito grande para a agricultura, porque você imagina, o cara na fazenda dele, no escritório, ele vai ficar manejando as máquinas para que elas trabalhem sem operador. Mesmo que o 5G esteja apenas começando no Brasil, a indústria do setor já produz sistemas que utilizam computadores de bordo, GPS agrícola, sistemas de controle automáticos e telemetria avançada. É isso aí, vai ajudar em tudo isso e muito mais. Inclusive, nessa ligação, você vê quando o Luciano Marques está falando com um produtor aí, a ligação não é grande coisa, né? Tem esse chiado, porque é ligação feita via internet. Então, até isso, vai ficar, as próximas, quando o 5G estiver lá, já vai ficar tudo limpinho. Então, vamos em frente, vamos continuar acompanhando aí a tecnologia do 5G. Então, vamos agora para Teresópolis, porque segue até este sábado as inscrições para o 29º Salão Nacional da Primavera, que vai de 9 da manhã ao meio-dia, e depois de 2 da tarde às 5, na Casa de Cultura Adolfo Bloch, na Praça Juscelino Kubitschek, em Araras. Ah, não é Teresópolis não, né? Então é em Araras. Tinham passado Teresópolis. Não, mas tem Araras em Teresópolis. É Teresópolis sim, gente. Todos os artistas podem participar, amadores e profissionais nas modalidades de pintura, escultura, desenho, fotografia e arte digital. Criado para incentivar a criatividade dos artistas, revelar novos talentos e fomentar a cultura, o salão é realizado pela SCART, Sociedade dos Artistas de Teresópolis. Ah, conheço Teresópolis, gente. Com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e também da Ascom e RZ Filhos. A comissão julgadora, formada por membros do meio artístico, vai selecionar e premiar as obras que mais se destacarem. Os vencedores vão receber medalhas de ouro, de prata e de bronze e menção honrosa. Também será concedido um prêmio de aquisição. O 29º Salão Nacional de Primavera será aberto ao público no dia 23 de setembro, às 7 da noite, na Casa de Cultura, com a cerimônia de premiação, e as obras poderão ser visitadas até o dia 31 de outubro. É isso mesmo, tem Araras aqui, que é um distrito de Petrópolis, e tem Araras em Teresópolis, aí em Teresópolis. Agora vamos falar de saúde, gente. E é tenso o tema, né? Um tema que eu não gosto muito para sexta-feira não, mas assim, está atingindo as jovens no mundo inteiro, né? Que é a depressão, isso mesmo. Você sabia que a depressão tem atingido muitos jovens, né? Petrópolis, Estado do Rio, Brasil, mundo, é isso. Vamos saber um pouco mais com o psiquiatra, o doutor Mauro Vitor de Medeiros Filho. Pode rodar. Neste vídeo, o foco é a depressão em jovens. E quando eu falo jovens, eu me refiro à definição da Organização Mundial de Saúde, que define como jovem você que tem entre 15 e 24 anos, ou seja, que está numa transição entre o adolescente e o adulto. As pessoas hoje falam muito sobre depressão em jovens nas escolas, faculdades e empregos, ainda mais depois da pandemia, que, claro, teve um efeito de estresse intenso na vida de muitas pessoas, inclusive na sua. Mas, afinal, qual a diferença entre tristeza e falta de vontade e a depressão? A tristeza é uma emoção normal, universal, em geral desencadeada por frustração e perdas na rotina. Quando a pessoa está triste, ela fica mais apática, mais quieta, com menor vontade e às vezes menor prazer nas atividades que faz. Em geral, isso é transitório e pode durar de minutos a horas ou até alguns dias, dependendo do que aconteceu. Apesar de ser desconfortável, quando a tristeza vem, ela não deve ser evitada ou escondida, e sim usada como um sinal para a pessoa entender e aceitar a realidade, inclusive mudar as expectativas e planos em relação a esta realidade. Por exemplo, quando você fica triste, com um desempenho ruim
numa prova ou por uma briga que você teve com alguém importante. É importante você tolerar essa tristeza que vem e usá-la para refletir o que aconteceu. E a partir disso você pode aceitar suas próprias limitações e da realidade vivida com as outras pessoas e ao mesmo tempo pensar em mudanças para melhorar o seu desenvolvimento e sua autoestima e mudar a sua vida. Mas quando essa tristeza ou irritabilidade ou falta de vontade ou apatia é um sinal de depressão, aqui vão alguns sinais de alerta que servem de dica para todos ficarem atentos. Primeiro, a tristeza ou falta de interesse persistir por mais de 2 semanas, no maior parte do tempo, a ponto de prejudicar a rotina da pessoa. Lembrando que em você, jovem, muitas vezes a alteração de humor gera irritabilidade e não necessariamente tristeza, e isso também é um sinal de alerta. Ocorrer a mudança do padrão de sono, com insônia ou hipersonia, que é o excesso de sono, inclusive durante o dia. Ocorrer a mudança do padrão alimentar, com perda de apetite e peso ou excesso alimentar. Ocorrer a mudança de atividade motora, com agitação ou lentificação observada por outras pessoas, ou ainda um cansaço e falta de energia. Ocorrer a mudança do jeito de pensar, com um padrão de pensamentos negativos, como culpa excessiva, pessimismo ou ideias ruins sobre si mesmo, como críticas repetidas sobre o corpo, sobre a sua capacidade ou inteligência ou o valor que você tem para os outros e o quanto é gostado pelos outros. E presença de pensamentos ou comportamentos que indiquem uma falta de vontade de viver de forma mais passiva, como uma ideia de ter uma doença ou sofrer um acidente fatal ou simplesmente dormir para sempre, ou até uma ideia mais ativa, como uma ideação suicida, ou seja, uma vontade de tirar a própria vida. Além desses sinais, tristeza e irritabilidade associada à falta de concentração, comportamentos de se cortar ou se machucar, ou ainda queixa de dores recorrentes, como dor de cabeça, dor nas costas ou dor no estômago, deve servir de alerta para quadros depressivos. Se um desses sinais estiver presente, é importante procurar um psicólogo ou psiquiatra para uma avaliação. Se a depressão for reconhecida precocemente, ela pode ser cuidada de uma forma mais fácil, inclusive sem medicamentos, por meio de terapias de apoio, atividade física e mudança de hábitos. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Muito bom. E a gente vai continuar falando de saúde também, que é um tema que as pessoas gostam muito de assistir aqui no Original. Os médicos são claros, objetivos, estão sempre curtos. Procuro ver vídeos curtos, porque a gente sabe que, infelizmente, cada dia, cada pessoa que está me assistindo aqui, seja em casa, ou celular, pela internet, enfim, as pessoas têm problemas, né? Então, a gente tem muitas dúvidas na área de saúde e um assunto também que é muito doloroso falar, que é em câncer. A gente trouxe aqui hoje, para falar sobre câncer de intestino, a doutora Aline Queiroz Carneiro, ela é oncologista. Por quê, gente? Porque, geralmente, o câncer de intestino, ele é hereditário. Geralmente é hereditário, mas não quer dizer que porque seus avós, seus pais tiveram, você vai ter. Porque tem formas de evitar e nem sempre porque o seu pai, a mãe, a avó, o tio, alguém teve, que você vai ter. Mas é importante ter essas informações, até para evitar. Então, pode rodar o vídeo. A hereditária do câncer de intestino, ela é a mais incomum. Ela responde por apenas 10% dos casos de câncer de intestino. Parece pouco, né? Porém, se a gente pensar que o câncer de intestino, ele é o segundo tumor mais comum, tanto nos homens quanto nas mulheres no Brasil, esse número acaba sendo alto. Cerca de mais ou menos 2.000 casos novos de câncer de intestino hereditário no nosso país. Como esse número é muito alto, é muito importante você conhecer um pouco sobre esse assunto. Para começar, quando você deve suspeitar que o câncer de intestino é hereditário na sua família? Então, a gente vai dividir aí em 5 tópicos. Primeiro, se você tem ou algum parente próximo que teve câncer de intestino com menos de 50 anos de idade. Segundo ponto, se você tem casos de câncer de intestino, estômago, pâncreas ou fígado na família. Por exemplo, o pai com câncer de intestino, o avô com câncer de estômago. Ou em terceiro lugar, se sempre é retirado pólipos durante as suas colonoscopias. Já tirou pelo menos 10 pólipos durante a vida ou mais do que 100 pólipos em uma única colonoscopia. Esse problema pode ser hereditário. Quarto, já teve 2 tumores do trato digestivo mesmo em momentos diferentes? Por exemplo, câncer de estômago aos 40 e câncer de intestino aos 46 anos? Então preste atenção, porque esse problema pode ser hereditário. Em quinto, se na sua família já é sabido que existe algum caso de câncer de intestino hereditário. Muito bem, mas como você vai utilizar essa informação ao seu favor? Aqui é importante destacar
2 aspectos. Você saber que faz parte desse grupo, ele possibilita que o seu médico cuide melhor de você. Ele coloca você num programa de rastreio de tumores mais intensos, chamado de rastreio de alto risco, no qual você provavelmente vai fazer pelo menos uma colonoscopia ao ano, além de endoscopias periódicas e outros exames. Se você já está em tratamento para um câncer de intestino, o seu oncologista, ele pode utilizar essa informação para definir melhor o tratamento do seu tumor, às vezes modificando esse tratamento. Além disso, ter essa informação é muito importante para toda a família, que pode se beneficiar de um rastreamento de tumores diferenciado. Afinal de contas, ele também pode estar em risco, ou seja, essa informação ela pode ajudar toda a sua família. Muito bem, se você sabe que é portador de uma síndrome de câncer de intestino hereditário, qual é o seu risco em relação à população em geral? Esse risco, ele depende de qual síndrome você é portador. Na síndrome de Lynch, por exemplo, o risco de você desenvolver câncer de intestino é mais ou menos por volta de 60% ao longo da vida. Em contrapartida, na polipose adenomatosa familiar, esse risco ele chega a quase 100%. Para você ter uma ideia, o risco de desenvolver câncer na população em geral de intestino é cerca de mais ou menos 5% ao longo da vida. E é importante lembrar que o risco ele é aumentado não só para desenvolver câncer de intestino, mas também para desenvolver outros tumores, como endométrio na mulher, tumores de sistema nervoso central e outros tumores do aparelho digestivo. E aqui deixo uma curiosidade para que você sempre lembre do tema, né? Um caso recente de câncer de intestino jovem foi do ator americano Chadwick Boseman, que foi o protagonista do filme Pantera Negra. Ele foi diagnosticado aos 39 anos de idade com câncer de intestino e infelizmente faleceu da doença. Pela idade, ele tinha a indicação de fazer esse teste genético. Se não fez, a família também hoje precisa realizar esse exame. É importante lembrar também que o mês de abril ele é o mês de conscientização do câncer de intestino. E a Organização Mundial de Saúde recomenda que toda pessoa com 45 anos ou mais faça uma colonoscopia de rastreamento. E esse é o objetivo do canal Doutora Ajuda, educação em saúde. Muito bem. Então, como ela disse, se você tem 45 anos ou mais, faça este exame. Está na hora. Bem, vamos falar agora de turismo, porque a Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, a Setur RJ e a Turigi vão participar nos próximos dias 10 e 11, ou seja, sábado e domingo, agora, da Mostra Inesquecível Casamento Week Petrópolis 2022 no Palácio Quitandinha. O evento primeiro que é realizado no município da região turística Serra Verde Imperial já existe há 20 anos em diversas capitais do país. O objetivo da ação é inspirar noivos a se casarem nos diversos destinos do estado do Rio de Janeiro, além de fomentar o Destination Wedding para toda a região turística Serra Verde Imperial como destino para os casais. Em abril deste ano, lembrando aqui, nós falamos, mas vamos lembrar que em abril deste ano, Petrópolis foi nomeada a capital estadual do casamento. Além disso, o estado do Rio de Janeiro é um dos destinos mais procurados por muitos casais que desejam concretizar esse sonho por dispor de praias, serras, hotéis e construções históricas para realizar a celebração. Gente, praia, a gente está falando do estado, tá? Não é Petrópolis, não. A Setur RJ participa com longe, apresentando os principais destinos do interior do estado disponíveis para o segmento. Além da estrutura hoteleira, o Rio de Janeiro oferece diversos cenários cinematográficos para a cerimônia. Na ocasião, serão apresentadas imagens e informações dos destinos em telões espalhados lá pelo espaço do Quitandinha. A Mostra Inesquecível Casamento fomenta o mercado profissional de casamentos com exposição das empresas do setor, palestras profissionais, oficinas profissionalizantes, desfiles e mesas redondas. O evento é exclusivo para convidados. Então, deixa eu chegar lá e eu quero participar não, tá? É exclusivo para convidados. Este evento específico que eu falei. Vamos para um breve intervalo. Depois temos notícias, mas no próximo bloco eu vou focar mais em eleições, isso mesmo, porque tem novidades aí de candidatos que estão fora do páreo, da corrida, né? 2 candidatos tiveram impugnadas aí as suas candidaturas, candidatos conhecidos, e também vamos falar sobre a importância dos mesários, né? Qual é essa importância? Porque muita gente fala, eu gosto de ser mesário, eu não gosto, mas o que faz o mesário? Qual a importância dele? Quantos mesários tem? Então, eleições de 2022, depois do intervalo.
A feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Estamos ao vivo nesta sexta-feira, 9 de setembro. Já vou falar de eleições 2022, mas antes tem uma pesquisa aqui do FEComércio, gente. A sondagem do Instituto FEComércio de Pesquisas e Análises, feita com 539 consumidores fluminenses entre os dias 9 e 15 de agosto, sobre o consumo consciente, mostra que 79% dos entrevistados têm hábitos que levam em consideração o meio ambiente, enquanto 14,1% não sabe dizer e 6,9% não leva em consideração. 57,1% afirmam que suas ações rotineiras estão associadas às mudanças climáticas e 55,8% dão preferências para consumir de empresas que adotam práticas socioambientais nos seus produtos e serviços. O objetivo da pesquisa é identificar o posicionamento da população fluminense em relação aos problemas ambientais e as atitudes que as pessoas tomam ou não para minimizá-los. A maioria dos entrevistados, 93,3%, diz ter o hábito de apagar as luzes ao sair de um recinto, enquanto 83,3% fecham a torneira ao escovar os dentes. Ainda sobre os hábitos em casa, 72,9% têm o hábito de adquirir eletrodomésticos que funcionem com menor consumo de energia. 14,7% levam um carro com mangueira e 10% varrem e lavam a calçada com mangueira. Bem, então tem muito o que ajustar aí, mas já um bom começo, já gostei desses dados. Vamos agora, gente, para eleições de 2022. Pode rodar a vinheta. É isso aí. Bem, tem novidade aí no cenário. Wilson Witzel, o ex-governador do partido dele, o PMB, teve o registro de candidatura indeferido, ou seja, rejeitado pelo TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, em razão da punição imposta durante o processo de impeachment que o afastou definitivamente do cargo de governador do Estado. A defesa de Witzel alegou que ainda tem recursos em andamento contra a decisão do Tribunal Especial Misto, que o inabilitou para o exercício da função pública por 5 anos. Os desembargadores, porém, consideraram que o argumento não deveria prevalecer porque não há nenhuma perspectiva de sucesso do ex-governador. O TRE também deferiu a candidatura da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Helena Witzel, em razão da ausência de entrega de uma certidão criminal à Justiça Eleitoral.
e também de Antony Garotinho, do União Brasil, por sofrer condenação por corrupção eleitoral e improbidade administrativa. E ainda, falando, vamos dar ênfase, pode deixar a foto aí do ex-governador, porque vamos falar um pouquinho mais dele, o ex-governador Antony Garotinho, do União Brasil, teve sua candidatura a deputado federal indeferida, ou seja, rejeitada por decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, TRE-RJ, em determinação divulgada nesta quinta-feira, ontem, dia 8 de setembro. A decisão foi unânime entre os desembargadores. Em julho, o político também teve sua pré-candidatura ao governo do Estado indeferida pela Corte. O TRE o considerou inelegível em ambos os casos, levando em conta sua condenação pelos crimes de corrupção eleitoral e improbidade administrativa no ano de 2016. Bem, agora eu posso falar, né? Porque antes não podia. Quando ele era candidato, não podia falar, porque você não pode fazer propaganda positiva e nem negativa de nenhum candidato. Agora, como já foi indeferido, ele não é mais candidato, eu me sinto mais à vontade para falar que o ex-governador realmente, gente, é um cara de pau. É um cara de pau, sim. Por tudo isso, da querer ser candidato, gente, ainda tem mais sobre eleições, a questão dos mesários, né? A gente fala tanto dos mesários, tem gente que gosta, que ama ser mesário, que pede para ser mesário, e tem gente que foge, não quer saber de ser mesário. Então, vamos saber um pouquinho mais sobre essas pessoas que trabalham no dia das eleições. Pode rodar o vídeo. Peraí, o que é isso? Esse programa é meu, cara. Como assim? Cara, eu fiquei sabendo que hoje vai falar sobre mesário, não é isso? Ah, sim, hoje sim. Então, eu tava na playlist lá e aí eu pensei que eu tava convocado pra cá também. Ah, fechou então. Faz o seguinte, fica aqui que o assunto hoje é mesário mesmo. Seguinte, galera, hoje a gente vai conversar sobre aquelas pessoas que querem ser mesárias e mesários. Eu sou Henrique Amaral, bora lá. Seguinte, a gente sempre fala aqui, né, de eleitoras, eleitores, candidatas, candidatos, mas acaba deixando de fora uma galera essencial para a eleição. É a turma que organiza o dia da votação, né? As mesárias e os mesários. Opa, ouvi mesário? Opa, ainda não, ainda não. Por enquanto não. Tá bom. Então são as mesárias e mesários, uma galera essencial para as eleições. E quando eu digo galera, é uma galera mesmo, tá? Agora em outubro, 1.700.000 mesários e mesárias devem trabalhar nas sessões eleitorais. E aí como que funciona? Cada sessão eleitoral tem 4 mesárias e mesários e cada um tem uma função diferente. A Tayane, ela é aqui do TSE, entende tudo do assunto e vai contar pra gente o que o presidente da mesa faz. Vai, Tayane! Compete ao presidente da mesa receptora organizar os trabalhos no dia, coordenar a distribuição das atividades para os outros membros da mesa, manter a ordem no recinto. Ele também é o responsável pela emissão das erésimas, dos boletins de urna, pelo contato com os fiscais. Esse papel é muito relevante. O presidente da sessão eleitoral, ele é a maior autoridade dentro da sessão, então a gente conta muito com o trabalho dele. Bom, então o presidente é a autoridade máxima da sessão eleitoral. Aí depois do presidente a gente tem o primeiro mesário, que é a pessoa que fica no lugar do presidente se ele precisar sair. Agora, o primeiro mesário é comigo, né? Ah, então faz o seguinte, me substitui aí, por favor. E vai rolar agora a substituição! Então, depois do presidente e do primeiro mesário, a gente tem o segundo mesário, que faz basicamente a mesma coisa que o primeiro mesário faz. Fica checando os nomes das eleitoras e dos eleitores e pede para quem chega na sessão eleitoral que possa fazer a assinatura no caderno de votação, entre outras atividades. Depois tem a secretária ou o secretário. Essa galera fica atenta às filas, à movimentação e tudo que é importante na sessão de uma forma geral. E atenção que vai ter mais outra substituição! Pois é, e agora que a gente já sabe o que faz cada uma das mesárias e cada um dos mesários, vamos ver então o que a gente vai ter de novidade para as eleições deste ano. A primeira novidade é uma coisa muito importante, tá? Presta atenção. Eleitoras e eleitores em outubro não vão poder entrar com o celular na cabine de votação. E aí eles vão deixar os aparelhos com quem? Com as mesárias e com os mesários. Outra novidade é que agora, neste ano, a gente teve um aumento muito grande, um número bem grande de mesários e mesárias voluntárias. São 830 mil voluntários para trabalhar como mesário e como mesária nas eleições de outubro.
Esse número dá quase metade do total de mesárias e mesários e é quase o dobro de voluntários em relação às eleições gerais de 2018. Fechou? Então, se você quiser saber mais sobre mesárias, mesários, sobre o que cada pessoa faz na mesa eleitoral, né, na sessão eleitoral, você pode entrar em contato com o bot do TSE no WhatsApp. E como é que você entra em contato com o bot do TSE? Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou então, se você preferir, é só mandar um oi, mandar um alô para o número 6196371078. E não se esqueça, claro, de seguir o nosso perfil nas redes sociais. Valeu! Então, agora você já sabe a importância do mesário e como funciona. Gente, muito obrigada pela audiência e o carinho de toda semana. E aí eu vou voltar na segunda-feira. Mas antes eu quero me despedir aqui da maneira bem bonitinha. Conei Carvalho, desejando a vocês um ótimo fim de semana com alegria, em família. Tudo de maravilhoso, vocês sejam felizes. Até segunda-feira. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.